Uma ótima tarde de sexta-feira, dia 1º de maio de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento que possa estar no teu coração, amados, não só hoje, mas para sempre. E também parabéns para todos e todas nós, trabalhadores, porque todos lutamos, né? Ninguém para. Até o dia que o Senhor nos chamar dessa terra ou que Ele voltar, a gente está aqui lutando, tanto na área física como na área espiritual, trabalhando na seara do Mestre. Não podemos desvanecer. Estamos na última hora, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Diante de tantas coisas que temos visto, tudo nos mostra, como diz o louvor, que Cristo já volta, não é verdade? Amados, hoje vamos estar lendo aqui na primeira leitura, 1 Timóteo, capítulo 3. E na nossa segunda leitura vamos estar lendo Levítico, capítulo 10. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Antes que eu continue aqui a leitura, aliás, que eu ainda vou começar, só li o cabeçalho, se possível, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa estar recebendo aí no seu celular, no seu smartphone todos os dias, que a gente possa todos os dias uma porção da palavra do Senhor. E também não se esqueça de deixar o seu like, de estar compartilhando com seus contatos. Vai ser benção. Dessa forma, como eu sempre escrevo ali quando a gente termina de colocar aqui cada cabeçalho, enfim, eu sempre coloco, vamos divulgar essa palavra, porque dessa maneira, dessa forma, a palavra do Senhor vai chegando a muitas pessoas. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos,
pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então agora nós estamos com apenas 5 minutos e 13 segundos. Vamos então tentar como ontem. Vamos ver se dá para a gente fazer numa leitura só então, amados. Na madrugada nós já lemos o Salmo 89, já oramos, foi bênção, graças ao Pai. Então vamos aqui para Números capítulo 10. Então, como lemos aí em Timóteo, os deveres, as características daqueles que querem trabalhar na obra de Deus, desde o diácono, o presbítero, enfim. Se quer trabalhar, precisa ser o exemplo dos fiéis. É bem clara, né? A palavra. Não precisa nem de comentário. Em Números, capítulo 10, vai dizer sobre as 2 trombetas de prata. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e tecerão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E, quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando, retinindo, as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas, quando a segunda vez, retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinindo, as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque, primeiramente, partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então, desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois, partiu a bandeira do arraial de Rubem, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zuri,
Zadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Ahiezer, filho de Amisadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Moisés roga a Ababe que vá com eles. Vamos ver quantos minutos? 11 minutos. Acho que dá para a gente terminar. Capítulo 10 de Números. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vô-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: Não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto. De olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem? Assim, partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E, pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Oh, glória a Deus! Que maravilha, amados! Que ordem! Todas as vezes, por isso que eu digo, parece uma leitura cansativa, não é? Mas quando você vai lendo nos mínimos detalhes, prestando bastante atenção, você vai entendendo quanto nosso Deus é ordeiro. É por isso que quando algo na nossa casa sai fora do nosso controle, começa a ficar bagunçado, você já não consegue encontrar nada que você pensa que guardou, sabe? Esse tipo de coisa que acontece em todas as casas do mundo. Até naquelas expert que ensina como arrumar a casa. Acho que lá é muito interessante. Pode acontecer, sabe por quê? Porque tem muitas coisas, amados, que saem fora do nosso alcance. Sai fora, você não consegue alcançar, sabe? Coisas que tiram você da sua rotina. Aí você sabe o que é, não precisa nem dizer, né? Então, aquilo que você sai do seu alcance, sai da sua rotina, começa a ficar bagunçado dentro de casa. Aí a gente sente uma tristeza, é por isso, é porque nosso Deus, além dele ser aciado, ele é ordeiro. E a nossa casa precisa ter ordem e decência. Não viram que a gente leu ali em 1 Timóteo, capítulo 3? Que os bispos precisam, tanto os bispos como os diáconos, precisam governar bem a sua própria casa? Então, as esposas dos tais também. Precisa ter ordem, decência dentro de casa, limpeza, organização, enfim. É isso que nosso Deus é, ordeiro.
Que maravilha! Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa continuar te abençoando para a glória do nome dele. Amém? E se estás triste, é bem simples. Entre na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há abundância de alegrias. A sua mão direita há delícias perpetuamente. Estou um pouquinho rouca, mas agora tudo quanto é coisa é Covid, né? Não é não. Isso aí é o tempo mesmo. Chove, de repente para de chover, de repente faz um calorão e hoje já está mais frio e assim vai. Mas nós vamos aqui, seguindo a nossa quarentena na medida do possível. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, em nome do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus.